Então, está aqui, olha, hoje estamos no dia 20 de junho, né? Já passamos por Santo Antônio, no dia 13, vamos agora para São João, e depois vamos para São Pedro, nas comemorações aí, com as quadrilhas e tudo mais. Então, vamos nos posicionar numa posição bem relaxada, bem tranquila, para que a espiritualidade possa realmente, através de nós, trazer aos nossos lares também esses espíritos interessados no estudo da doutrina espírita, essa doutrina que nem palavras eu tenho para mim dizer o que aconteceu comigo com essa mudança, que ainda tem muita coisa para mudar, muitos detalhes, mas uma boa parte eu já estou realinhando, reajustando meus pensamentos e tudo mais. Então, vamos pedir aos bons espíritos, dentro dos nossos lares, que abençoe as nossas famílias e nos dê força, entendimento para o estudo de hoje. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Pronto, tela compartilhada. Né? Assim, espero eu, porque para mim aqui está dizendo que está compartilhado. Bom, olha, nós vamos ter esse tema aqui de hoje, é até interessante, que nós vamos torcer, né? Nós estamos perto das eleições, e essas eleições, nossa, aqui como tudo, nós estamos na principal encarnação nossa, né? Porque nós estamos na faixa da transferência, nós estamos na hora da separação do joio e do trigo, e é bem provável que, ao nós desencarnarmos, nós vamos passar por essa seleção. Pelo menos é o que tudo que eu já estudei, muitos livros aí, do Chico, do Emmanuel, coloca aí em detalhes essas partes. Tem lá o livro Apocalipse, que eu falei para vocês, tem o 1 e o 2, que é muito interessante. Vai colocar isso. Então, nós temos que ter essas eleições aí. Nessa eleição vai ser muito conturbada. Segundo o que já prevêem, é aquela coisa das previsão. A previsão é que seja complicado. E vamos realmente começar a orar para que se descomplique essa coisa que nós estamos vendo aí, de um lado, uma polarização tremenda, que eu acho que isso aí vai complicar um pouco. Mas vamos lá. Então, a pena de morte vai servir para que nós que estudemos esse capítulo, esse tema aqui hoje, e nós já começamos a nos melhorarmos. Bom, então Kardec, aqui na pergunta 760, pergunta assim: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Os espíritos, incontestavelmente, desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Bom, aqui nós já vamos vendo, se a gente começar a ver, esse livro aqui já foi escrito há mais ou menos mais de 150 anos, podemos dizer 160 anos. Tá? E nós já vimos que as penas de morte hoje só tá restando em alguns países, a maioria de todos os países que existem nesse nosso globo, que eu não vou perguntar quantos países nós temos, não faz parte do estudo, mas a grande maioria já aboliu a pena de morte. Mas precisamos melhorar os tratos também com quem estiver preso. Né? Tem que ser tratado como gente, como irmão. Então, aqui ele completa aqui, os espíritos dizendo assim, olha, quando os homens estiverem mais esclarecidos, por isso é o nosso estudo, e não é só estudar espiritismo, é estudar tudo. A pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Olha quanta informação tem aqui. Quanta informação.
Por isso que nós estamos dizendo que o planeta de regeneração, ainda nós vamos estar numa ação de regenerar. Tudo aquilo que nós, vamos dizer assim, estragamos, nós vamos ter que reparar. Então, vai ser um período também que não vai ser mil maravilhas, mas já vai encarnar nesse planeta aqueles que já se melhoraram e muito, né? Tal qual aconteceu lá em Capela. Aqueles que já se melhoraram muito vão ficar aqui. É lógico que não vai ser aquela terra de mil maravilhas. Por isso que eles estão colocando aqui, ó, refiro, olha a resposta dos espíritos, refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Olha, essa resposta, como eu falei, foi dada há 160 anos atrás. Já é uma boa distância, né? O Kardec vai comentar aqui da seguinte maneira, olha, sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, na época do Kardec, no seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e à natureza dos crimes, a que a sua aplicação se acha limitada. Olha como já ele está dizendo aqui, naquela época, já na época do Kardec, já tinha imposições quanto à questão. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando reconhece culpado, como que se praticava em tempos que ainda vão muito longe. Não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Olha, você vê como está tudo encadeado nesse livro, que nós já passamos aí, agora, capítulos atrás, o duelo. Então, já tivemos o duelo, agora ele vai tocar na questão da pena de morte. Então, ele vai tocar nessa questão, que também precisa sair. Aqui no Brasil, nós não temos pena de morte, mas temos umas outras coisas aí, uma coisa chamada milícias, né? Que fazem justiça com as próprias mãos, quer dizer, fica pior. Mas vamos torcer que isso também diminua. Olha aí. Kardec, então, vai agora para um outro caminho, porque agora ele chega a falar, olha, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Olha, o que ele está falando é uma afirmativa, hein? Presta atenção. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, tem a lei da conservação que me dá o direito de eu preservar a minha vida, chamada aqui nós vamos falar que é a legítima defesa. Então, aqui não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro do perigo. Quer dizer, eu matei lá um bandido. Então, não estou usando dessa lei de conservação. Os espíritos respondem, olha aí, para a gente prestar atenção e gravar. Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Olha, isso aconteceu com Jesus lá na cruz, vocês lembram? Lembram quando Jesus falou, olha, que um dos deles lá falou assim, olha, nós estamos aqui, nós matamos, fala assim, a fala dele está lá na Bíblia, olha, nós matamos, fazemos por estar direito aqui, você morrer aqui na cruz, mas esse do meio não fez nada. E aí Jesus vira para ele e fala, olha, é verdade, vos digo que ainda hoje entrará no reino de Deus, porque ele estava com arrependimento, sincero. Primeiro ele viu o erro dele, apontou o erro dele, ele mesmo falou, não, eu mereço morrer. E, ao mesmo tempo, ele chega e fala, olha, isso aqui não precisa. Ali ele denota um arrependimento do que fez. Então, está aqui, ó, há outros meios de se preservar.
Olha, eu não sou nenhum gênio, eu acho que, às vezes, há pouco tempo atrás, há uns 15 anos atrás, eu tive um brasileiro que estava lá em Londres e estava tendo aquele problema com bombas no metrô lá de Londres, e um brasileiro lá foi confundido com, justamente, ele morava lá no mesmo setor, ou no mesmo bairro, né, sei lá, de um desses aí, um desses ativistas, e foi morto pela polícia. Aí eu digo para vocês, que tal a polícia usasse dardos, tiros com neutralizantes, onde que desse o tiro, penetrasse a pessoa, pode acontecer, acertar, por exemplo, a pessoa fica até cega, vai que acerte nos olhos. Aí é meio que quase que fatalidade, mas vamos lá, atira no corpo é maior, quer dizer, a probabilidade de acertar no olho é bem pequena, acerta no corpo, atinge qualquer parte do corpo, a pessoa cai e fica imobilizada. E aí você detém o criminoso. E outra coisa, se errar o tiro, vai acertar um inocente, que também vai recuperar facinho, facinho. Será que eu sou? Eu não sou, eu já escutei isso, é lógico, e achei interessantíssima a questão dessa palestra que eu escutei, onde que essa pessoa estava falando assim, ao fim da morte. Nós não precisamos. Então, olha a resposta dos espíritos. Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Aí, a pena de morte que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas. Olha que já estão falando ali naquela época, aí no século XVIII, XIX, como uma época ainda que já estaria evoluída, né? Olha a pergunta, está colocando ali que, olha, sociedades não terão ser menos adiantadas. A resposta dos espíritos é mais ou menos aquela que vem na sequência. Necessidade não é o termo. Por quê? A necessidade está aqui, ó. Não terá sido necessidade, porque nós, veja como nós, seres humanos, nós conseguimos sempre errar nas palavras, né? Porque depois que escreveu, está escrito, né? Ou pensado antes de ser escrito, não teria sido necessidade. Eles vão dizer, necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Nós vamos vendo aí, várias vezes nós vamos assistindo filmes aí que as tropas, sejam principalmente quem fala muito isso, os americanos, né? Que Deus nos abençoe, que Deus. E aí vai. Como é que Deus vai abençoar um lado se o outro lado também é filho dele? Vai amaldiçoar o lado na briga? Ele vai, Deus só tem uma questão aí. Vai achar um ridículo, que é o que está escrito aqui. Então, nós temos que dividir. Eu quero ir para a guerra, vai sem Deus. Não é mais justo a gente também, já que evoluir nessa questão? Ora, se eu estou querendo brigar com uma pessoa e estou com ódio, não vamos pôr Deus no meio dessa contenda, porque nós estamos se abaixando ao ponto mais baixo da nossa existência e ainda queremos colocar um mediador que é Deus. Então, está aqui, ó, nos tempos da ignorância, em nome de justiça. Nós achávamos que era justo, mas está passando. Isso, como Jesus severou lá várias coisas, né? Quando ele falou no seu discurso, né? Em que ele vai falar assim, olha, ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, mas ainda não será o fim. Então, tem que acontecendo essas depurações, porque faz dos acontecimentos que já estão previstos. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, o capítulo 18 da Gênesis, todinho vai falar disso. Não tem nada novo no que eu estou falando.
Por isso que, às vezes, eu sempre vou comentar, eu falo, olha, eu não falo aquilo que não está escrito na obra espírita. Tá? Não, às vezes a gente vai falando, não dá para ir citando todas as fontes, de onde saiu, como é que é. Leia o livro A Gênese, que vai estar lá. O capítulo é os tempos são chegados. Essa pergunta aqui ela é interessantíssima, porque o Kardec, como eu sempre elogio, ele coloca os espíritos para esclarecer a dúvida daquela, ele sabendo que essa obra seria transcendental, iria passar os tempos. Então, olha aqui a pergunta. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? A resposta dos espíritos é com outra pergunta. Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carneficinas humanas que outrora se fazia em nome da justiça e, não raro, em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, é que o Kardec aqui, os espíritos não sabiam daqui, depois do tempo aqui nós da ditadura do DEIC aqui de São Paulo, lá de São Paulo, né? Dos militares. Né? Depois que a pessoa fala, vou botar um militar, eu falo, vocês não sabem o que estão falando. Vocês não sabem o que faria de Jesus. Então, está aqui, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houveres vivido nessas épocas, teria achado tudo isso normal. E talvez mesmo, se foras juiz, fizesse outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece barbárie em outra. Só as leis divinas, olha aqui agora, olha a afirmação dele, dos espíritos, só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com as leis divinas. É tão simples, quinto mandamento, não matarás. E olha que é objetiva essa frase. Eu já cansei a gente falar, olha, não está lá assim, não matarás, vírgula, exceto, eu não vou falar as exceções, tá? Vou colocar uma assim, exceto o pet das madame. Eu queria pensar assim, uma pessoa que tem um pet e vendo assim, depois de uma determinada hora, chegar em casa, está lá uma churrasqueira e ele está lá enfiado, que nem um porquinho lá no espeto, assim, rodando. Aí a pessoa fala, o que é isso? Mataram meu cachorrinho. Olha, os dois têm alma. E as duas são barbárie do ser humano. Né? Os pets são muito bons, fazem companhia para as pessoas, estão dentro de um propósito na atualidade, que às vezes a gente não entende por quê, e critica. Eu aprendi uma coisa com o Espiritismo, eu não critico nada sem antes eu saber. E quando eu sei, eu não critico mais ainda, porque eu não tenho nada a ver com a pessoa. Quem quer dizer cachorrinho, tem cachorrinho. Tem gente que tem cobra em casa, fazer o quê? Deixa ela lá com a cobra, sem problema nenhum. Olha aí, chegou a hora que eu gosto. Olha o exemplo que o Kardec vai colocar, né? É engraçado o Kardec, olha aí. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talhão e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação desta pena. Olha, eu até mostrei antes, está aqui o Talmud, a Torá e etc. Já no Talmud, é mais severo nessa questão de matar.
Um dos países que menos tem pena de morte, ou que não tem pena de morte, foi um dos primeiros, foi o quê? O povo judeu. Não sei se vocês sabiam. Por quê? Porque ele já está lá na lei divina, e eles seguem essa lei divina à risca. Não falará meu santo nome em vão. Eles mudam, fala Jeová, Javé, Vé, mande como, mas não fala Deus. Por quê? Porque não pode falar Deus. Está proibido. Eles fizeram que nem o brasileiro, dibrou a lei, né? Então vão sair pela culatra aí, que tal, dá um jeitinho. Olha aí, então. Kardec colocou agora a espiritualidade com exemplo de Jesus. Né? Quem matou pela espada perecerá. Então, como é que está isso aí? Toma cuidado. Muito vós tem desenganado a respeito dessas palavras, com acerca de outras. Olha aí, hein? A pena de talhão é a justiça de Deus. É Deus quem aplica. A pena de talhão é uma pena de Deus. Então, ele aplica, não foi passado para o homem. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punido naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Eu dei o exemplo antes do meu filho matando alguém. Ele está acabando de fazer mais um erro. Ou, aliás, eu fiz o caso ao contrário, que alguém matasse meu filho. Então, eu já vou entender logo de cara. Primeiro, se o meu filho morreu desse jeito, está lá, ó. Quem pela espada, né? Quem matou pela espada perecerá. É a lei de causa e efeito. Por isso que quem vai aplicar essa lei é Deus. Deus é que aplica a lei de causa e efeito. Mas não nós temos que matar ninguém para fazê-la cumprir. Então, está aqui, ó, aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito a sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Não vos disse ele também? Perdoai aos vossos inimigos. Gravemos essa frase, gravemos. Nós somos loucos a pegar o bastão e nós queremos ser juízes. Nós não somos juízes. Olha, eu não sei, mas tudo que acontece tem um motivo encadeado que nós não sabemos. Está encadeado no nosso dia a dia. O gênero dos acontecimentos. O que nós temos que fazer é aprender a interpretá-los. Jesus veio e deu uma dica para nós. Perdoai aos vossos inimigos. Olha, e não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como, aqui não é bem como, é quando, aqui é quando, aqui existe aquela questão que eu já falei, quando houverdes vós perdoado, aí entra na questão que eu já falei para vocês, na questão judaica. Então, olha aqui como dá até mais sentido, ó, perdoe as nossas ofensas quando nós perdoarmos os nossos devedores. Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreende-o bem. Então, muitas das coisas nossas, pelo amor nós fazemos a cura. Vocês sabem que eu fiz uma cirurgia, a cirurgia da hérnia. Vamos dizer que até o momento, cirurgia espiritual, até o momento eu estou 100%. Não sei se eu cometi algum deslize, que, como diz Jesus lá para aquele lá,
Vá, mas não volta e errar. Então, a gente pode ganhar alguma coisa e Jesus apontou, né? Apontou para aquele lá, olha, vá, mas não volta a errar não, hein? Que senão pode ser pior. Então, eu posso dizer que até o momento eu estou bem. Se eu cair em tentação, aí a coisa vai mudar. Então, aqui, essa parte aqui desse capítulo, ela tem que ser relida com muito cuidado, bem devagarinho, para a gente gravar na nossa vida. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Então, aqui está dizendo assim para nós, ó, traduzindo. Você está com dor? Aí eu estou. Estou com dor. Aí a resposta está aí. Você foi instrumento de um sofrimento, de uma dor. Então, nada mais justo que nós, quando vamos reencarnar, pedimos que vamos naquela lei, né? 2 pesos, 2 medidas, que nós vamos pedir para que a gente sofra pelaquilo que nós fizemos os outros sofrer, como está escrito aí agora. O que nós fizemos os outros sofrer, não é nada mais justo que a gente sofra. Que nós é que pedimos para resgatar aquele pecado. Vamos colocar bem assim no ritual aí como se diz aí, né? Olha, o que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus, meu Deus do céu, é tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Olha, os que assim procedem, mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. Olha atenção quando a gente vê certas pessoas aí se colocando no lugar de Deus, prometendo cura, prometendo isso, prometendo uma série de coisas. Por isso que Jesus falou assim, olha, vocês, né, vamos falar que eu estou aqui, que eu estou ali, que eu estou acolá, mas, olha, não acredite nisso, não. Porque ele sabia que ele não viria mais, Jesus não virá, melhor dizendo, em corpo. Ele não vai mais encarnar. Então, se alguém falar, olha, não, eu vi Jesus ali, eu vi ele aqui, não, ele não vem. Ele vai continuar nos dirigindo pelo pensamento mais distante aqui da Terra, porque isso aqui, nós poderíamos dizer assim, nossa, isso aqui tem uma vibração tão incrivelmente negativa que não é fácil, não. E olha aí o que eles colocam, né? Olha, os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda tem que expiar. A pena de morte é um crime. Pronto, olha, isso aqui é uma afirmação. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. Piorou. E os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassinos. É crime. Então, quem decreta? Quando a gente tem no pensamento nosso que um bandido poderia morrer, nós estamos fazendo o papel de Deus, jogando ele e ainda por cima querendo assassiná-lo. Olha quantos crimes nós vamos ter que expiar. Então, eu não sei de nada, não julgueis para não ser julgados. Jesus também deixou esse ensinamento. Então, vamos nessa aí, ó. Essa é boa de Jesus, né? Não julgueis, hein? Por isso que, às vezes, é inevitável nós estudar o Livro dos Espíritos não trazendo as máximas de Jesus, e ainda mais nesse tema. Bom, agora nós vamos mudar de capítulo. Nós vamos agora se elevar. Nós falamos no capítulo 6 aí, muito de destruição, né? Ficou tudo destruído. Até a pena de morte, aí nós conseguimos, acho que, destruir a pena de morte. Assim espero eu. E que, se vocês verem eu falando um dia, que qualquer de vocês falar uma bobagem nesse sentido, vocês têm todo o direito de me repreender na hora. Roberto, você está falando, mas você não cumpre? Então, está lá. O capítulo 7º, nós vamos agora à lei da sociedade. Vai ser fácil nós entender por quê. Por que Deus nos criou dessa maneira, envolto com as pessoas? Então, nós vamos escutar ele falar da questão dos ermitões, que não há nada, não há crescimento. Mas, então, vamos estudar
a lei da sociedade e começar aqui por, olha, necessidade. Olha, não é para nada aqui, ó, é necessidade da vida social. Olha aí. A pergunta de Kardec já é assim: a vida social está na natureza? Nós começamos a lei, antes de tudo, essas leis, lá naquele capítulo lá inicial, que era a lei divina ou lei da natureza. E lei da natureza, podemos colocar assim. E os espíritos já começam a dizer: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Por quê? Troca de informação. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Olha, nós temos ouvido para ouvir, a boca, os olhos, tudo isso. Se nós, olha como a gente faz uma analogia rápida e fala assim: nossa, já pensou uma pessoa que vem cega, muda e surda? Ela não escuta, não ouve, não vê nada. Como é que faz? Aí nós vamos falar ao contrário. Ah, Deus tacou tudo em cima dela, né, coitadinha? Não, coitadinha, a gente já tem que pensar assim. Vamos parar com essa palavra coitadinha também, que cada um está espiando. Nós estamos num planeta agora, numa época de prova e expiação. Expiação é dor. Então, vamos entendendo por que sofremos. Bom, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida. Já falei antes aí, né? Olha, sem dúvida. Pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. As pessoas vão ficando velhas e vão ficando ranzinzas e começam a fazer um leito do sofá. Então, não quer sair mais do sofá. E nós temos agora a televisão, agora nós temos o WhatsApp, e a pessoa está ali parada, não se movimenta, está insulada dentro do lar dela. Não, nós temos que sair, passear, assistir um bom filme, se é que tem, um bom teatro, pesquisa primeiro, um bom parque, né? Uma boa conversa, não precisa ser política, nem religião, nem futebol, vai limitando as coisas, senão vai dar bagunça. Mas vivermos em sociedade. Tá? Esse é o nosso destino, se nós colocarmos essa palavra. É dessa maneira que nós vamos aprender a lei da sociedade. Vamos ser seres sociais. Então, está ali, vamos auxiliando e ver aqui. 768 está aqui, procurando a sociedade. Não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há, nesse sentido, algum providencial objetivo de ordem mais geral? Olha, por essa pergunta, até eu, que não sou espírito, já daria a resposta, como já dei uma parte antes aí. Né? Olha, procurando a sociedade, quer dizer, eu estou aqui, aqueles que já estão dentro de casa, estão sentindo velho, tira, joga o celular na cama, não pega o celular, porque, olha, ladrão está roubando celular de monte aí em São Paulo, aqui em Goiânia. Não saiam do carro demonstrando que tem celular, põe o celular numa bolsa. Agora, até as mulheres têm mania de pôr o celular no bolso traseiro. Né? Aí ela põe no bolso traseiro, o homem já dá uma olhada, já vai lá e rouba ela. Então, põe o celular num lugar menos chamativo, atenção. Se for usar, entra dentro de uma loja, numa farmácia, vai num canto ali, usa rapidamente. Não é para bater papo com a pessoa. Tem que aprender a isso, senão está aumentando, vocês veem aí os noticiários, bruscamente, pessoas estão morrendo por causa do celular. Então, vamos pensar direito nisso aí, que a coisa está ficando feia. Bom, então, olha aqui, olha. Certamente Deus, aquela pergunta anterior, né? Ah, não, essa aqui eu já li. Certamente Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu
deu inutilmente a palavra, né, a relação toda. É contrário à lei de Deus o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, o homem busca a sociedade e todos devem concorrer para o progresso. Também já li. Agora, olha aqui, vai ter até um comentário do Kardec. Procurando a sociedade não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Olha aí, o homem tem que progredir, ponto. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Olha que vocês estão vendo, é uma coisa tão fácil, os médicos, conversando com os médicos até essa questão aqui, eles falam, olha, o Kardec pensou em todas as respostas para o futuro, que nós estamos vendo hoje, ainda mais agora, com esse conforto, está em casa, com celular. A pessoa pode não ter nada, mas celular ela tem. Não tem um carro, mas tem celular. Não que tenha que ter o carro, vocês, por favor, não me entenda errado. Então, está ali, já tem um carro, tem um celular. Então, ela fica dentro de casa e não faz mais nada. E nisso, sabe o que acontece? A pessoa vai engordando, vai baixando o batimento cardíaco da pessoa, aí a pessoa, quando tira a pressão, a PA está lá em cima. Olha aí, a PA vai lá para 18, aí a pessoa morre de susto. Desencarne. Ai, meu Deus, eu vou morrer. É interessante isso. Então, olha aí. Então, está aqui, ó. E outra coisa, as pessoas também que ficam em casa, nesse estilo que está falando aqui essa pergunta, as pessoas começam a ficar mal criadas, aí as pessoas mais novas vão falar assim, ou mesmo sendo jovem, né? Está ficando gagá. E fica mesmo, a pessoa perde a paciência com tão pouco, porque ela tá afastada do convívio. Olha aí, o Kardec faz um comentário aqui da seguinte maneira: o homem nenhum possui faculdades completas. Olha aí, tá? Olha o detalhe importante que Kardec faz aqui com o conhecimento dele. Então, aqui está mais ou menos assim: olha, o Roberto não é dentista, o Roberto não é engenheiro, o Roberto não é cardiologista, já que eu dei o exemplo, não é nada. Então, eu não tenho todas as faculdades. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. É uma troca de informação, uma conversa ali. Não, eu tive um problema aqui, eu fiz isso. Legal, boa ideia, vou fazer igual. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulares. Ponto. Então, agora, quem for velhinho aí, levanta, bate, né, tira o pó como Jesus disse, tira o pó da sandália, né? Tira o pó da sandália e vamos embora, hein? Aí vem aqui, olha, voto, isso aqui também é uma infantilidade, né? Vida de insulamento, voto de silêncio. Olha aí. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Isso aqui é uma afirmativa, hein? Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, contudo, porém, todavia, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Besteira! É que, né? Aí é que entra essa satisfação, que a gente possa usar essa palavra. E tem tantos livros, nossa, olha, os livros do Hermílio Corrêa de Miranda, são 40 joias dos livros do Hermílio Corrêa de Miranda. Então, eles vão tocar, o Hermílio tem essa capacidade de tocar nesses assuntos, e olha aqui a resposta dos espíritos. Olha, então, ele vai dizer que quer causar satisfação a mim. Existe uma regra geral que diz assim: aonde está a maioria, está a razão. Certo?
Aonde estiver a maioria, está a razão. Então, olhe para a maioria e lá está a razão. Então, se a maioria faz de uma maneira, ali está. Porque a maioria, né, é a voz do povo. Então, é uma sabedoria antiga isso. Não sou eu que estou inventando também, não. E nem estou criando, não é palavra minha, é pensamento meu. Então, está ali, ó, isso aí é egoísta, olha lá, satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Olha aí os espíritos, hein? Como diz aí um senhor que eu conheço, falou, meteu o pé no barbinho. Chutou o balde longe agora. Satisfação absoluta, ficar insulado. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém? Eu não estou pondo aqui a ênfase de interrogação, mas é para fazer uma pergunta para mim mesmo. Aí não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a ser útil a ninguém? Quer dizer, se eu não for útil aos outros, para que eu vim para encarnar? Uma das coisas que todos nós somos é exemplo. Por exemplo, começa a hora que você sai você mora em prédio, se sai no corredor, saiu de casa no corredor, a pessoa passou, abriu a porta, a primeira coisa que nós temos que falar é bom dia. Tudo bem? Como é que vai? Aí a gente faz aquela coisa marota, né? Tá frio, né? Tá frio. Mas será que vai chover? Tem uma música, né? Será que vai chover? Dos Paralamas do Sucesso, uma coisa assim. Quem sabe o cara conheça a música, sai os dois cantando até o elevador, olha que legal. Então, nós somos seres para fazer essas coisas. Aí está no elevador, chega outra pessoa, entrou, se ela entrar com cara de brava, você fala, bom dia, sorrindo. Fala que o Divaldo faz assim, o Divaldo ensina, bom dia, e mostra os dentes para a pessoa, que a pessoa não vai saber se você está sorrindo ou quer comer ela. Né? Bom dia, tudo bem? Fala bem alto na pessoa, para ver, porque ela foi mal criada em entrar e não falar nada. Né? Então, está aí, olha, né? A pergunta, desde que causa satisfação, a satisfação egoísta, também a alma que experimenta a embriaguez, merece aprovação? Não, para mim, não. Não pode agradar a Deus uma vida pelo qual o homem se condena a viver inútil. Somos inúteis, também acho que tem uma música dos Titãs, uma coisa assim. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Até o ano 1100, os padres casavam. Até o ano 1100, os padres casavam da Igreja Católica. O judeu casa e outras religiões casam. Pedro era casado. João não, que era menininho. Mas a maioria dos apóstolos eram casados. Tanto é que é difícil, para vocês terem uma ideia, se não leram aí a Bíblia, teve dificuldade, não conhece. Por exemplo, às vezes eu faço a pergunta, quantos milagres Jesus está apontado na Bíblia que Jesus fez? Ganha um livro, quer responder agora. Ninguém? Só estou te vendo, Vera. Os outros não estão vendo aqui. Então, anotem: 38 milagres estão apontados por Jesus na Bíblia, nos 4 evangelhos. Agora, se pegar o de Mateus, se pegar o de Tomé, tem mais, que não foi apontado naqueles 4, é óbvio, né? Mas vamos ficar com os 38, que são, vamos dizer, oficiais, entre aspas. Né? Então, está aqui, olha. Que se deve pensar de viver em absoluta reclusão, fugindo do pernicioso contato com o mundo? Duplo egoísmo. Agora já não é mais um, é 2. E, olha, a resposta curta, hein? A pergunta A vai complementar aí, olha, mas não será meritório esse retraimento se tiver, por fim, uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa?
Meu Deus do céu, erro de cálculo. Faz maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Para quem não entendeu, aí, olha, fazer maior soma de bem, quer dizer, em vez de ficar lá quietinho num canto, vai fazer sopa, sopinha. Né? Então, olha, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. E olha, eu venho falando para vocês, hein? Arregaça as mangas, porque a gente não sabe quando vai morrer, ou desencarnar, melhor dizendo. Depois vocês vão chegar lá do outro lado e falar assim, poxa, mas o Roberto cansou de falar para a gente sair aí à noite, né? Ajudar a própria Aline mandou um vídeo para nós pedindo para ajudá-la na arrecadação na arrecadação e entrega de roupas aí para os necessitados que estão aí nesse frio, né? E a gente está perdendo todo esse tempo. O espírito é o mais que tem, porque os outros não escutam nada, aqueles falam que são tementes, que são católicos, mas não são fervorosos, né? Não praticante. Agora, o espírito ele é praticante, só vai tomar passe. Toma passe, vou lá tomar passe. Ah, lá, não, vou fazer tratamento espiritual, deito na maca e os espíritos limpam tudo. Mas vamos lá. Olha, então está aqui, olha. Não podemos esquecer, o espírita não pode esquecer essa lei de amor e caridade. E aí a gente pergunta, mas o que é isso? É nós sair do conforto da nossa casa e fazer a caridade. Mas não é uma vez por mês, não, é todo dia. Tem gente que marca na folhinha. Ó, eu vou só às terças-feiras, entendeu? Porque na quarta tem futebol, no sábado tem futebol, domingo tem futebol, e aí fica tudo no futebol. Ó, depois que desencarnar do outro lado, não vai ter futebol, vai ser um negócio, hein? Ó, que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer os desgraçados. Olha aí, é o que eu acabei de falar aí, ó. Prestem atenção, marque 771. Esses se elevam, rebaixando-se. Como? Não vá também, né, fazer esse serviço com roupa de grife, né? Tênis ali da moda, o Nike. É o Nike ou Nike, sei lá, não sei. Acho que não é Nike. Né? Vai lá com um tênisinho humilde, senão você vai humilhar aquelas pessoas que estão ali. Porque eles vão olhar e falar, você está entregando isso aqui porque está sobrando na tua casa, né? Você está de botona bonita aí, ó. E eles não vão entender por que você está fazendo aquilo. Então, vamos lá de acordo com as vestimentas mais humildes também, e está ali. Então, está aqui. Ó. O que acontece com esse aí que faz isso aqui? Ó? Esse se eleva, rebaixando-se. Jesus falou isso. Jesus falou isso também, hein? Ele vai falar uma bem-aventurança aí, que ele vai falar que aqueles que se elevam têm que se rebaixar. Tendo esse duplo mérito de se colocar acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Vocês veem que uma coisa joga na outra. Agora ele já está mencionando aqui a lei do trabalho, os espíritos. Aí tem um mérito duplo. Como? De se colocar acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. A Netflix é que fale disso. Não estou pegando o pé de ninguém, não. Vocês aí, por favor, como a gente brinca assim, se a carapuça serviu, não sou eu que estou falando, são os espíritos ali. Ó. Vocês jogam culpa neles aí, não estou falando nada, não. Bom, que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas
desde a mais remota antiguidade. Então, corta a língua. Deus deveria fazer assim, a pessoa sem língua. Olha aí, perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Para se comunicar, né? Olha, Deus condena o abuso da língua e não o uso das faculdades que lhe outorgou. A língua não é culpada de nada, a nossa boca muito menos. É os nossos pensamentos que são culpados de tudo. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode encontrar em comunicação conosco. Agora, vamos entender isso aqui que ele está dizendo assim. O silêncio que a gente possa fazer, meditar em determinada hora, é isso que ele está falando aqui. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento, vai se recolher. Por isso que Jesus falou na oração, quando fordes orardes, entre no teu quarto, fecha a porta e em silêncio, né? Olha aí, vai falando, dando todo um roteiro. Teu espírito se torna mais útil e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Ainda somos novatos, né, cometendo equívocos porque não compreendemos direito as leis de Deus. Olha, é só pensar, eu chego e passo para as pessoas assim, olha, eu não mato nada, parei, não mato ninguém porque não fui eu que criei. Então, aquilo que eu criar, se eu fizer uma coisa, pegar uma madeira, construir alguma coisa e não ficou bom, eu tenho o direito de quebrar ela todinha. Pá, pá, pá. Mas eu tenho cuidado também, porque eu posso me machucar. Mas aquilo eu criei. Agora, qualquer animal, por mais esquisito, eu vou colocar assim, que seja, é criação de Deus. Portanto, tem um fim útil. Só isso já me basta. Como disse Mahatma Gandhi leu só as bem-aventuranças e falou o seguinte: olha, pode-se perder todos os livros santos, todos. Se salvar só o Sermão da Montanha, salvou-se tudo. Tudo está no Sermão da Montanha. Olha a palavra de Mahatma Gandhi, hein? Aí o Kardec coloca aqui, olha, o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Kardec aqui só reafirmou o que ele já tinha falado anteriormente, né? Só colocou aí uma afirmação para a gente entender direitinho. Temos que se comunicar. Por exemplo, eu não estaria estudando com vocês se eu estivesse mudo. Se nós todos estivéssemos mudo aqui, o único que não está mudo aqui sou eu. Mas quem tiver ouvidos de ouvir que ouça, então também está aprendendo. É a lei do progresso. Hora de falar e hora de escutar. E assim a gente vai indo, né? Tem hora para tudo. Bom, então está aí, olha, né? Hoje nós fomos bem, né? Fomos até a pergunta 772, até uma arrancada boa hoje, né? E aí a gente vai indo, porque as coisas vão ficando tão mais fáceis, né, da gente compreender e tirando as dúvidas. Ô, Riva, Kellen, Flávia, Sônia, Kelismar, Bruna, alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa do que nós
Olha, faz de conta que nós estivéssemos lá na Federação ou na casa de Eurípides, aí tivéssemos todos tete a tete, né? Alguma colocação a mais que possa enriquecer daquilo que nós estudamos hoje aqui ou não? Ai, Roberto, eu acho que assim, a evolução nossa é lenta, né? Com certeza. Porque a gente tem aprendido, mas lentamente. Mas tem aprendido, né? Ainda bem que tem aprendido alguma coisa. Aí, quando você falou no início lá da pena de morte, eu me recordei que até uns anos atrás era legal o marido matar a esposa ou o amante, porque ele estava lavando a honra dele, né? Então ele não era recriminado por conta disso, não ficava preso. E graças a Deus isso mudou muito hoje em dia, apesar de que ainda a violência contra a mulher é muito grande. Mas já mudou muito, já melhorou muito, né? Então, nós vamos aí a passos lentos, mas melhorando, né? Graças a Deus. Olha, nunca se falou tanto nessa questão que você tocou aí, Riva, dessa questão da agressão das mulheres. As mulheres também estão vindo com genes diferentes, né, aí, que cromossomos também, que estão colocando elas mais ativas, mais afirmativas nessas questões, e não ficar subordinada a um homem. Isso que eu acho mais interessante. Eu vejo aí minha filha, minhas sobrinhas, né, parentes e outros também, que hoje as mulheres trabalham. O que não pode as mulheres fazer é os erros dos homens, né? E os homens têm que prestar atenção de não ficar parado, não, porque senão as mulheres vêm, passa eles vão ficar chorando. Aí, como diria um narrador de futebol, não adianta chorar. Eu acho que tem espaço para todo mundo, independente de sexo, e o Espiritismo nos trouxe o seguinte: olha, hoje você está homem, amanhã você está mulher, então do que você está falando? Se nós estamos falando isso nessa encarnação, prestemos atenção, porque na próxima nós podemos vir mulher. E se nós alavancamos o progresso das mulheres, ou cooperamos com o progresso das mulheres hoje, olha que situação boa eu estarei. Pensou? Já vou chegar lá mandando meu marido. Cala a boca aí, rapaz. Aqui sou eu que falo, entendeu? Você vai lavar a louça lá e seca direitinho, né? Que eu quero me olhar no espelho lá na tampa da panela lá. Aí, isso aí já vou estar, beleza, vou estar em andamento. Já vamos estar na frente, né? Mas é isso aí, né? A gente estamos aí passando daquela fase agora, fica bem notória essa fase, né? O escândalo é necessário, e nós estamos vendo um escândalo muito maior nessa época aqui. Em todos os pontos nós estamos vendo escândalos, todos. É uma situação em que parece que a coisa está perdendo o controle, mas não está, não. Ainda tem lá no timão, não é o Corinthians, não. Olha, ficou gornou, hein? Não é Jesus Cristo que está lá no comando. O corintiano ali já deu risada, né? Então não é o timão, Roberto, é aquele comando do navio. Oi, Kelismar. Roberto, assim, eu concordo com você, nós estamos evoluindo a passos lentos, mas estamos evoluindo, né? Claro que a gente queria que a evolução fosse mais rápida. Ainda temos muito a caminhar, muito a melhorar. Assim, eu acho que nós estamos precisando de mais humanidade. Então, hoje a gente vê muita coisa que a gente fica indignado. E eu acho que estava precisando que o povo se indignasse mesmo para que houvesse essa mudança, essa melhora. Então, assim, a gente vê que as coisas estão chegando no caos, mas às vezes o caos é providencial para que as pessoas acordem, mudem atitude, mudem postura e se tornem ser humano melhor, né? Olha, Kelismar, nós estudamos aí na lei de destruição que a destruição é necessária, destruição dos velhos costumes para a chegada do novo. Então, há essa mudança, né?
ela às vezes representa, às vezes para nós, como nós lemos nessa lei de distribuição, ela representa para nós, às vezes, um caos, parece que está tudo fora do controle, mas é necessário que assim seja. Né? Agora, eu vejo assim, para mim foi a maior dádiva eu ter conhecido o Espiritismo, ter adentrado no Espiritismo, ter estudado, logicamente, dentro das minhas probabilidades, do meu tempo, e eu sempre venho... às vezes as pessoas falam, né, eu aconselho, mas como é que você consegue ler tantos livros? Leitura dinâmica. Você consegue ler vários livros numa semana, em pouco tempo. É a leitura dinâmica. Então, para uma causa, existe ali um efeito que a coisa funciona. Então, ter aprendido com isso, e estou colocando a minha mudança, tirando aquele homem velho e passando o homem novo, ajudando, fazendo, falando, né, daquilo que às vezes as pessoas... Não, sem entrar na questão do espiritismo, mas falando das coisas de Jesus. Jesus falou, ide e preguem o meu evangelho, iguais para os 70 da Galileia, que nem fizeram os 70 da Galileia. Então, o que nós temos que tirar é acabar com esse preconceito que tem da questão do homem ser só matéria e não ter espiritualidade. Naquele vídeo que eu mandei aí hoje, aquele que está lá, do... Como é que chama? Do médico, né? Ele coloca bem lá essa questão. Que nós temos que a espiritualidade... Teve aqui em Goiânia aqui também um congresso sobre a questão da espiritualidade, medicina e espiritualidade. Sem isso, nós não vamos para frente em lugar nenhum. Nós temos que pensar e viver Jesus 24 horas por dia. Então, não é só, eu estou aqui, não. Não, Jesus está... Eu sigo Jesus em tudo. Né? Às vezes, eu dou uma de patinada. Como disse a doutora Marlene Nobre, falou, de vez em quando ele dá uma patinada, Roberto. Mas, mesmo dando patinada, vai em frente. Né? Ela disse assim uma vez, ela falou, olha, se nós acertar 10 vezes e errar 2, nós estamos no lucro de 8. Mas eu falei, mas o problema é que às vezes essas 2 podem pesar mais que as 8. Ela falou, tem isso também. Está vendo? Foi falar bobagem. Tomei bobagem. Tomei a resposta certa. Bom, mas vamos lá então fazer a nossa prece, né? Vamos cumprir aí aquela questão do horário, que acho que ficou bom essa 1 hora, né? Que às vezes a gente acaba começando um pouquinho mais tarde, também passei um pouco, mas aí vamos ajustando na próxima semana, a gente iniciar e tudo mais, para vocês assistirem o Jornal Nacional, tá? Deve estar passando ainda. Depois ver a novela, hein? Não faz mal que hoje, se perde a novela, tem um Globo, como é que é? Globo Play, parece, Globo Play, você assiste de novo, você assiste tudo, não tem problema. É o Jornal Nacional de ontem. Onde não teve Jornal Nacional, mas também errei. Então, vamos lá, então, nesse motivo de festa que nós estamos, motivo realmente de muita alegria, de muitas festas, de estarmos aqui hoje reunidos, estudando o Livro dos Espíritos, passando por essas perguntas que tanto nos aclareiam, nos ensinam e nos deixa ver a realidade com outros olhos, com olhos muito mais pontuais, e nós nos escandalizamos tanto com as coisas. Esse é o mais importante. É nós aprendermos que nós somos espíritos, vamos viver na espiritualidade, seja encarnado ou desencarnados. Por isso que nós pedimos aos nossos anjos protetores que estejam e já estão conosco, que nos dê realmente, quando nós pedimos e nós queremos, eles estão ali, preste sempre a nos ajudar. Então, vamos fazer aquilo, vamos pedir e obtereis, mas peçamos pela nossa mudança, e não em recebimento de coisas. As pessoas, às vezes, confundem o pedir por receber. Não, é pedir fazendo o que recebemos. Essa é a diferença. Então, vamos agradecer por tudo que recebemos no dia de hoje, marcando para a próxima semana estarmos aqui, nesse mesmo horário, para mais esse estudo. Que Deus nos abençoe a todos nós e aos nossos entes queridos. Que assim seja. Então, chegamos, então, a mais um dia, né, de estudo. Vamos marcando aqueles que estão para quarta-feira aí no estudo do ESD, né?
que agora acabou. Agora, né, eu tive realmente, passei umas ondas aí, que nem de skatista aí, surfista, aliás, teve ondas graves aí que eu tive que transpô-las aí, porque estava meio difícil. Mas, enfim, deu tudo certo. Então, a vocês, Ei, Roberto. tudo de bom e até a próxima segunda. Ok? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.